Bem, pessoal, estamos iniciando aí outro transtorno, né, que é o TOC. O TOC, ele entra como transtorno de ansiedade, tá certo? Nós temos, aí eu quero abrir um parênteses com relação à ansiedade, para que a gente possa adentrar nos transtornos de ansiedade. Ansiedade todos nós temos, tá? Independente de ter transtorno ou não. Só que, assim, algumas pessoas, elas apresentam a ansiedade quando se tem uma causa. E aí é o que a gente chama de ansiedade normal. Então, por exemplo, se eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou me sentir ansiosa, tá? Mas passou a entrevista de emprego, acabou a ansiedade. Se eu vou para um primeiro encontro, né? Conheci um rapaz e vou para o nosso primeiro encontro. Então, eu vou ficar ansiosa, tá? Acabou o primeiro encontro, cheguei em casa, acabou a ansiedade, certo? Se a gente vai fazer uma prova de concurso, então a gente vai um pouco ansiosa, né? Acabou a prova, entreguei, passou a ansiedade. Então, isso é o que a gente chama de ansiedade normal, que todos nós, pessoas normais, que não somos diagnosticadas com transtorno mental, podemos ter, tá? Só que a gente tem essa ansiedade devido a uma situação, tem um motivo aparente, tá? Passou o motivo, passou a ansiedade. Só que tem pessoas que são ansiosas sem um motivo aparente, certo? E essa ansiedade acaba trazendo outras sintomatologias. Então, quando se junta essas outras sintomatologias com a ansiedade presente constantemente, sem um motivo aparente, então o que é que acontece? Essa pessoa pode ser diagnosticada com um transtorno mental, tá? É por isso que alguns psiquiatras, eles não dão um diagnóstico fechado, porque eles estão trabalhando com essa pessoa, conhecendo, vendo até onde vai as alterações que ela apresenta, tá? Aí eles iniciam com o que a gente chama de HD, hipótese diagnóstica, tá? E daí, com a continuidade do tratamento, com a continuidade das consultas, esse psiquiatra vai fechando o diagnóstico desse paciente, certo? Então, assim, os transtornos de ansiedade é a junção de vários transtornos, tá? Então, existe o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, onde essa pessoa está sempre ansiosa, independente de haver alterações ou não. Dentro do grupo dos transtornos de ansiedade, existe o TOC, que é esse que a gente vai trabalhar, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Existe o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Pânico, tá? Fobias e agorafobias. Transtorno afetivo bipolar, tá? Que é o TAB, certo? Então, esses são um dos tipos de transtornos de ansiedade. E os transtornos de ansiedade estão agrupados no F41, tá? Lá do CID-10, certo? Então, vai ter 41.1, 41.2, 41.3 até o 41.9, ok? E daí a gente entra aí falando especificamente sobre o TOC, tá? O TOC, pessoal, é uma doença que a gente chama de subnotificada. Apesar de nós termos um grande número de pacientes com TOC, muitos deles ainda não são diagnosticados. Por quê? Porque existe o TOC, que é desenvolvido
pela ação compulsiva. Então, fisicamente, o paciente vai desenvolver uma mania, né? Vai desenvolver uma expressão corporal, só que tem toques onde ele é totalmente mental, tá? A obsessão é da mente e a compulsão, que é a ação, ela também é realizada na mente, com o pensar, certo? Então, o que é que acontece? Muito dificilmente outra pessoa vai conseguir notar que essa pessoa tem toque. E ela pode passar de maneira controlada a vida toda, né, com o toque, sem. Desculpe, pessoal, esses meninos batem demais essa porta. Sem muitas vezes ter sido diagnosticado. Por isso que existe uma subnotificação com relação ao toque, tá certo? Então, já temos inúmeros casos, mas com certeza, se todos fossem diagnosticados, nós teríamos muito mais. Então, o toque, né, é caracterizado pela presença de obsessões e comportamentos exagerados e comportamentos compulsivos exagerados ou irracionais, causando sofrimento e prejuízo para o indivíduo. Aqui, pessoal, quem tem toque, ele tem, mas na frente a gente vai ver o ciclo de toque, ele tem assim, um pensamento obsessivo com relação a uma determinada coisa. Geralmente, eles imaginam coisas catastróficas, né? Por exemplo, um acidente, alguém que vai morrer, né? Um bicho que vai morrer, sempre coisas assim de desastre mesmo, certo? De percas mesmo. E isso é a obsessão, né? Uma criação da própria mente do paciente. E vem seguida a obsessão, a compulsão, onde ele diz que, onde a mente, né, interpreta que se essa pessoa fizer alguma coisa, essa coisa catastrófica não vai acontecer. Então, por exemplo, se ele der 3 tapinhas no computador, essa coisa catastrófica não vai acontecer. Então, vocês vejam como é irracional, certo? Porque o que é que tem a ver, né? Primeiro, já não tem nada a ver a obsessão, né? Por que isso vai acontecer? Não existe uma causa explicável. E a relação de bater 3 vezes no computador, qual a relação que tem? Nenhuma. Então, a pessoa que tem toque, o paciente que tem toque, ele sabe que é irracional a obsessão da compulsão. Só que ele não vai conseguir trabalhar a sua mente para não realizar essa compulsão devido à obsessão. Tá certo, pessoal? Então, assim, eles realizam a compulsão, mesmo sabendo que é irracional, mas que na realidade é o ato da compulsão que alivia a obsessão. E também tem pacientes que têm obsessões que não são muito exageradas, né? Mas que vêm realmente a maltratar o paciente, que são aquelas com relação à verificação, né? Verificação da porta, do botijão do gás, se tem alguém dentro de casa, a questão da limpeza, da lavagem das mãos, né? Não são obsessões exageradas, mas, né, sempre estão relacionadas a algo ruim que vai acontecer caso eles não façam isso. A questão da contaminação, tá certo? Então, pessoal, eles mesmo tentando não fazer, acabam fazendo porque eles têm essa obrigatoriedade. Aí, pessoal, o que é que acontece? Atualmente, as doenças psiquiátricas comuns e mais bastante sensível ao tratamento. Então, o toque, ele vem crescendo, tá? Ele vem crescendo entre as pessoas, certo? E assim,
elas vêm demonstrando isso como uma dificuldade de realizar suas atividades diárias, e aí onde mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, de muitas vezes a gente se identificar com toque, certo? Muitas vezes, né, eu já escutei relatos, né, de alunos, de colegas que, mas eu vou verificar a porta várias vezes, né? Mas eu fico limpando minha casa várias vezes, tenho mania de limpar, de limpeza, né? Mas, pessoal, o toque, quem tem toque, ele realmente deixa a sua vida, tá? E passa a viver das obsessões e das compulsões, tá? Então, a partir do momento, sim, eu vou, verifico 5, 6 vezes. Isso pode ser uma ansiedade minha, que eu posso trabalhar pela terapia, tá? Mas isso não quer dizer que eu tenha toque, certo? Por quê? Porque eu tenho uma vida social, né? Eu consigo desenvolver o meu trabalho, eu tenho os meus grupos, né? Eu consigo viver, certo? Quem tem toque no início, né, do despertar da doença, ele não vai ter uma vida, tá? Por quê? Porque a vida dele é os pensamentos obsessivos e as ações compulsivas, tá bom? E daí, com o tratamento, logicamente que essas obsessões e essas compulsões vão diminuir, mas muitas vezes isso vem a atrapalhá-la na vida social e na vida profissional. Tranquilo? Então, o toque pode ser um transtorno incapacitante, interferindo na rotina normal do indivíduo, em seu funcionamento ocupacional, atividades sociais habituais ou relacionamentos. Então, aquilo que eu falei para vocês, tá certo? Mesmo que a gente tenha uma mania, né, de estar verificando as coisas, mania de limpeza, mania de colocar tudo em cores, né, mania de ter sempre aquilo organizado, milimetricamente organizado, ajeitado, tenha fixação naquilo. Mas se esse é aquilo não nos impede da gente ter uma vida social, da gente ter uma vida ocupacional, isso não vai ser diagnosticado toque. Isso pode ser uma ansiedade que pode ser trabalhada através da própria terapia, certo? O toque realmente há uma interferência com relação à sua vida, seja pessoal, seja profissional, tá? E nós temos alguns tipos aqui de obsessões. São ideias, né, sentimentos intrusivos, o que são intrusivos, que entram realmente na mente de quem tem toque e comanda a mente. Elas são repetitivas, porque a pessoa acaba tendo essa obsessão várias vezes e ocorre o quê? Um aumento da ansiedade. Por quê? Porque a partir do momento que vem a obsessão, então aquela pessoa vai ter uma crise de ansiedade, vai aumentar a sua ansiedade até que ela realize a compulsão, certo? E a compulsão são comportamentos conscientes, a pessoa que realiza o ato, né, realiza sabendo que está fazendo isso, sabendo que é irracional, tá? É recorrente, porque se ocorre a obsessão, vai ter que ter a compulsão. São atos mentais estereotipados, porque são tipos manias, verificar e alivia os pensamentos obsessivos, tá? Através do ato da compulsão, vai aliviar a obsessão. Isso a gente vai ver mais na frente, quando apresentar aí o ciclo do toque, certo? Com relação à epidemiologia, nós temos que o toque é o terceiro transtorno psiquiátrico mais frequente, atrás somente da depressão e da dependência química. E, pessoal, eu abro até um parêntese, né? Que se não houvesse a subnotificação, né, que a gente falou no início, se todas as pessoas que realmente têm toque fossem ser diagnosticadas, eu acho que ela iria aí ultrapassar
né, a dependência química ia chegar em primeiro dos transtornos psiquiátricos, tá? Prevalece no período de vida estimado em 2/3 da população geral. Então, veja, né, como tem gente com toque, né, e se não houvesse a subnotificação, essa porcentagem também iria aumentar. Não houvesse a subnotificação, né? 10% dos pacientes ambulatoriais em clínicas psiquiátricas são diagnosticados com toque. A idade média do início é por volta dos 20 anos de idade, tá? Adultos de ambos os sexos são igualmente propensos a desenvolverem toque, e adolescentes é mais comum nos meninos do que nas meninas. E 2/3 dos pacientes apresentam início antes dos 25 anos, e o toque pode iniciar na infância também, porém é raro. Aí eu chamo para vocês uma atenção com relação dessa infância, tá? Muitas vezes a criança ela está apresentando quadros de ansiedade, certo? E daí possa ser que ela, que a família tenha percebido isso porque ela está se isolando, né? Não quer conviver com outras crianças, apresenta uma dificuldade de se relacionar, né? Seja com a criança, seja com os seus parentes. Carla, tu me dá aqui um minutinho, certo? Então, só batendo aqui na porta, eu tô sozinha, só enquanto eu vou abrir. Voltei, pessoal. E daí, né, voltando aí à questão da infância. Aí a criança, né, ela está se isolando, ela não quer mais um convívio com outras crianças, nem conversa muito com as pessoas da própria família, tá? Então, nós temos que ver se essa criança está precisando de ajuda, certo? E daí a gente tem que levar essa criança num psicólogo, né? Para ver até onde esse isolamento, né, essa dificuldade de se relacionar com a família, com a própria família, está acontecendo, certo? Tá, descobrir um porquê disso aí. Aí a criança começa a apresentar medos, a apresentar ansiedade, a apresentar nervosismo, tá? E a família muitas vezes relata isso, mas não procura uma intervenção, tá? Então, nós temos que orientar essa família a buscar intervenções, tá? Então, por que é que o toque é raro, mas pode acontecer a ser diagnosticado numa criança? Porque tenta-se primeiro a questão de um transtorno de ansiedade. Essa criança está passando por um transtorno de ansiedade. Então, tenta-se trabalhar, né, nessa hipótese diagnóstica aí de transtorno de ansiedade. Mas aí, na verdade, já pode ser um toque, porque ela apresenta manias, certo? Então, com a continuidade do tratamento, vai-se muitas vezes fechando, né, o diagnóstico de toque já na própria infância, tá? Se não, perdura-se aí na questão do transtorno de ansiedade. Se houver melhoras, então fecha-se tipo diagnóstico com transtorno de ansiedade, e daí, quando for na adolescência ou na vida adulta, possa ser que que esses sintomas voltem, e daí vejam se, pensem-se na questão do toque, tá? Então, entendam o que eu quis dizer. Devido, né, ao entendimento dos sintomas, o primeiro diagnóstico, a primeira hipótese diagnóstica que se tem é uma ansiedade.
essa criança está passando por um transtorno de ansiedade. Então, vamos trabalhar em cima disso, tá? Se ela realmente apresentar sintomas característicos realmente de toque, aí sim se diagnostica o toque. Se não, a gente vai, o psiquiatra vai levando aí como se fosse um transtorno de ansiedade, até porque o toque, né, entra dentro dos transtornos de ansiedade, ok? Já tivemos relatos, né, de crianças, já acompanhamos, né, algumas crianças onde realmente ela foi diagnosticada com toque. Por quê? Porque na casa dela, na sala da casa dela, tinha uma planta, dessas plantas de plástico, tá? Que parecem ser de verdade, né, mas são de plástico. E daí, sempre que essa criança passava pela sala, ela tinha que tocar na planta. Era, né, sempre que ela passasse, ela tocava na planta. Se ela não quisesse, não tocava, mas ela passava próximo à planta realmente para tocar. E daí, quando ela tocava na planta, ela tinha a sensação de que as mãos estavam contaminadas e ia lavar. E assim, sucessivas vezes, ela fazia, né, essa ação. Tocava na planta, lavava, sentia as mãos contaminadas, lavava as mãos, tá? Então, a obsessão era pela contaminação, né, das mãos ao tocar na planta, e a compulsão é a lavagem das mãos, certo? E daí, isso foi observado pela mãe, tá? Levou-se a criança no psiquiatra, a criança realmente foi diagnosticada com toque, né? E na terapia pediu-se para retirar a planta da sala, tá certo? Então, assim, veja a necessidade, né, de nós, mães e pais, aliás, né, no nosso caso é só mães, né? Somos só mulheres na sala, caso alguém seja mãe aí, né? Mas de muitas vezes, né, também a gente orientar as nossas famílias, né, orientar as famílias dos nossos pacientes com relação a observar. Vamos observar as crianças, né, porque muitas vezes com o corre-corre da família, né, dos pais, muitas vezes essas crianças não são tão bem observadas, tá? Então a gente tem que realmente cuidar em orientar nessa observação dessas crianças, ok? E adolescentes também, né? Que é outra faixa etária bem complicada, tá? Então, as causas não totalmente esclarecidas, né? A causa do toque, mas a gente entra aí nos determinantes, nos fatores que a gente viu, né? Nos fatores físicos ou biológicos, né? Tem a questão aí dos traumas, das lesões, né? Tem a predisposição genética, que a gente viu, né? Que não é 100% comprovado, mas já existe aí os cientistas trabalhando nessa questão de quem tem pais, né, com algum transtorno mental, os filhos vão herdar essa genética. Na verdade, a gente trabalha com a palavrinha, né, predisposição, o fator facilitador, mas ainda não está comprovado cientificamente, tá certo? Então, se os pais têm transtornos de ansiedade, né, os filhos possam ser, né, que apresentem, tem uma predisposição maior, tem uma probabilidade maior, certo? Tem a questão dos fatores psicológicos, que são as crenças distorcidas, tá? Onde a pessoa tem a supervalorização do pensamento, exageram os riscos e as possibilidades dos desastres, é perfeccionista e pensamentos mágicos, como não vou passar por aqui porque eu evito um acidente, né? As crenças que muitos de nós temos, né? Não passar por debaixo de escadas, não ver gatos pretos, né? Não ter isso, ter aquilo, certo? Então, assim, o nosso psicológico ele vai trabalhando naquilo que a gente acredita, tá certo? Então, a gente tem que trabalhar também essa questão das nossas crenças, ok? E aí, pessoal, eu trago para vocês o ciclo do toque, certo? O ciclo do toque é esse, ó.
Inicia-se com as obsessões. Então, inicia com os pensamentos. Pensamentos ruins, pensamentos exagerados, tá? Que trazem o quê? Ansiedade, tá? Além dessa ansiedade, que é um fator emocional, né? É um fator psicológico, aliás, desculpe, é um fator psicológico, ele traz alterações mentais, no sentido de que se eu não fizer, isso vai acontecer, tá? Se eu não fizer ação, a obsessão vai acontecer. Se eu não fizer isso, a minha ideia vai acontecer, tá certo? Então, daí, pessoal, além dessa questão dessas alterações emocionais, tem a questão, tá? O nosso corpo. O nosso corpo ele vai apresentar respostas. Aquele celular ali. Ele vai apresentar respostas, certo? Essas respostas podem ser do corpo, no sentido de tremores, no sentido da sudorese, palpitações, dificuldades de respirar, tá bom? E daí todas essas alterações emocionais e alterações físicas vão estar presentes juntamente com a ansiedade. E aqui o paciente vai ter também o pensamento de que isso é irracional. O fato de eu tocar 3 vezes no computador não quer dizer que a minha ideia vai acontecer. Porém, por mais que o paciente relute, né, a tudo isso, ele não vai conseguir, ele não vai ser forte o suficiente para não fazer a compulsão. E daí o que é que acontece? Ele acaba realizando a compulsão. Tá? Então, ele acaba, digamos aí, né, o nosso exemplo, batendo no computador 3 vezes. Tá? E de quando ele realiza a compulsão, o alívio, né, é apresentado, certo? Então, alivia-se toda aquela carga emocional, tá? E alivia-se toda aquela carga física. Então, o paciente tem os tremores diminuídos, a palpitação, a dificuldade de respirar, né? A dispneia, a sudorese, os medos, tudo isso aliviado quando ele realiza a compulsão. Só que, pessoal, de repente vem uma nova obsessão. E daí tudo vai acontecer novamente, certo? E esse aí é o ciclo do toque, tá bom? Então, veja que o paciente ele realiza isso, né, esse ciclo, várias vezes durante o dia, tá? Então, daí a dificuldade que ele tem com relação à interação social, a dificuldade que ele tem de realizar o seu trabalho, tá? Então, ele vai viver a doença, ele vai viver esse ciclo, tá? Ele não vai mais conseguir ter uma vida pessoal, ok? Tá passando um carro de som aqui. E daí, vamos ver os quadros do toque, tá? A obsessão são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, estereotipadas e de difícil resistência, que são experimentados como intrusos e inadequados, levando à intensa ansiedade, tá? Então, vamos entender esse quadro aí das obsessões. Esses pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, estereotipadas, ficam na mente do paciente, tá? Geralmente são acompanhadas de desconforto, medo, angústia, culpa ou desprazer, né? Que são aqueles sintomas físicos e emocionais que a gente explicou lá no ciclo do toque, certo? Então vem tudo junto, as obsessões e todo esse aumento da ansiedade, tá? Aí o que é que acontece? Vem as compulsões. As compulsões
são comportamentos ou atos mentais repetitivos, porque eles vão se repetir várias vezes, né? Por exemplo, a questão da contaminação das mãos. O paciente vai estar lavando as mãos várias vezes, que o indivíduo se sente compelido a executar como resposta a um pensamento obsessivo ou tentativa de reduzir a angústia, tá? Ele vai repetir essa ação várias vezes como tentativa de diminuir a ideia obsessiva, né? Como tentativa de retirar toda essa sensação do corpo, né? Os tremores, a sudorese e os medos, né? As alterações psicológicas, as alterações mentais, certo? Com relação a tudo que a obsessão trouxe. As compulsões aliviam momentaneamente a ansiedade, levando o paciente a executá-las toda vez que sua mente é invadida por uma obsessão acompanhada de aflição, tá? Então, a compulsão traz esse alívio, né, até que o paciente tenha uma nova obsessão. Então, nem sempre tem conexão realística com o que desejam prevenir. Ambas são reconhecidas como absurdas ou irracionais pelo paciente, mas mesmo o paciente tendo essa noção que é irracional, que não tem uma coerência, que não tem uma lógica, né, entre a obsessão e a compulsão, muitas vezes não tem, ele acaba realizando a compulsão por não aguentar a pressão e a ansiedade. E insucesso em resistir aos sintomas, né? Por isso que ele acaba cedendo. Então, nós já tivemos relatos de uma paciente, ó, como era absurdo a obsessão e a compulsão. A obsessão dela era realmente tragédia, né? Ela só pensava em alguém que ia morrer, em um desastre que ia acontecer, se alguém viajasse, ia acontecer alguma coisa, tá? De ruim. Então, ela sempre estava nessas obsessões com relação a desastres, a grandes exageros. E daí, o que é que ela fazia? Quando vinha essas obsessões, ela ia para o lado de fora da casa dela e tinha que olhar para o meio-fio, aqueles batentezinhos, né, da calçada. Então, ela tinha que fixar o olhar no batentezinho, né, da calçada, e é como se o olhar, ela jogasse o pensamento lá, tá? E daí, quando passasse um carro, é como se esmagasse os pensamentos, as obsessões, né, as ideias, e aquilo não iria acontecer, tá? Então, veja, pessoal, a lógica, né, nessa obsessão e nessa compulsão. Não há uma lógica, certo? Mas ela tinha que realizar essa compulsão, tá bom? Então, por isso mesmo, ela vendo que era irracional, ela tinha que fazer isso. E daí nós temos uns padrões com relação, né, ao toque. São 4 padrões. Nós temos obsessão de contaminação, seguida pela compulsão da lavagem das mãos, né? Aquela questão que eu falei, né, da menina que passava, tocava na planta e ia lavar as mãos, tá? Ou esquiva compulsiva do objeto justamente contaminado, supostamente contaminado, né? Então, aí tinha 2 soluções, ou ela ia lavar as mãos ou não tocava na planta, certo? Só que psicologicamente ela tinha que tocar na planta para contaminar as mãos e lavar as mãos, tá? Obsessão de dúvida seguida de compulsão de verificação. Então, aquela pessoa que passa o dia verificando se alguma coisa está, né, aberta, fechada, no lugar onde ela deixou, tá? Pensamentos obsessivos intrusos sem compulsão, que aí é aquela questão apenas mental, tá? É aí onde a gente tem a questão da subnotificação. Então, não há uma compulsão física, não há uma estereotipia. Eu faço isso, eu bato naquilo, eu toco naquilo, como compulsão. É só mental. Então, se eu tenho uma ideia de que algo ruim vai acontecer, então, para isso, eu tenho que dizer o nome da pessoa 3 vezes na minha mente. Então, já pensei, né, a ideia da pessoa, já pensei o nome dela 3 vezes, então realizei a compulsão. Então, veja que essa compulsão não é física, né? Então, é muito difícil de outra pessoa notar o toque, né? Por quê? Porque o toque está totalmente na mente, intrusivo na mente,
tá? E necessidade de simetria ou precisão, podendo levar à compulsão de lentidão. Então, aquela pessoa que passa o dia realmente tentando colocar aquilo simetricamente, né, no local, todo mundo olha, já está no local, mas para ele ainda não está. Então, ele fica lá, né, com movimentos lentos, tentando colocar tudo em ordem, tá? E também tem a preocupação, os toques aí com relação a jogos, a número de azar, né? Tem diversos tipos de toque aí, tá? Os mais comuns são esses 4. Com relação ao diagnóstico, tá? O diagnóstico é clínico, tá? Pensamentos obsessivos recorrentes recorrentes que causam ansiedade significativa. Sintomas compulsivos, sintomas excessivos ou irracionais. Então, é aquela lógica que a gente explicou lá no ciclo do toque, tá? Ocorre os pensamentos obsessivos que trazem ansiedade. Com a ansiedade, traz alterações emocionais e trazem alterações físicas, tá? Ocorre as compulsões, mesmo a pessoa sabendo, o paciente sabendo que a compulsão é irracional, certo? Então, é clínico. O relato do paciente faz com que, né, esse diagnóstico seja fechado, tá certo? E daí nós temos o tratamento, tá? O tratamento farmacológico, tá? Onde ele reduz a ansiedade. Então, aí nós temos os ansiolíticos e os antidepressivos. Os ansiolíticos vão minimizar a ansiedade, tá? Trazendo uma melhor qualidade de vida para o paciente, e os antidepressivos, porque muitas vezes eles se isolam devido à compulsão. E nós temos a terapia, principalmente o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental ou comportamental-cognitiva, onde o paciente ele vai expressar, tá? As suas ansiedades, os seus sentimentos, tá? Muitas vezes o terapeuta manda ele escrever, né, no caderno, certo? Para que ele tenha o acompanhamento com relação a esses pensamentos invasivos, para com relação a esses pensamentos intrusivos. E precisa a família ser orientada, porque a família tem que apoiar. A família não pode ignorar a questão, né, desses sintomas do paciente. Então, veja que a tríade, medicamento, terapia e família estão presentes aí no tratamento do toque, tá? E como cuidados de enfermagem, nós temos que orientar a família e o paciente com relação a realizar o tratamento, né? Há muitas vezes evitar objetos, né, que ajudam aí nesse ritual, né, como por exemplo, a mãe realmente foi orientada a tirar, né, a planta da sala devido, né, a criança está sempre tocando, tá? Responder às perguntas do paciente de uma única vez, não estar sempre indagando com o paciente, ou permitindo que o paciente fique sempre indagando com relação ao seu problema, tá? A sua compulsão, certo? E lembrar que reclamar não é o motivo, né? Precisa-se, não é a solução, né? Precisa-se realmente realizar o tratamento, tá? A tríade aí, medicação, terapia, tem que ver que a terapia ela tem que ser feita tal qual como o terapeuta está orientando, isso tanto para o paciente quanto para a família, tá? E também a questão da família não ignorar esse paciente, realmente ele tem que dar um apoio ao paciente na questão do seu tratamento, certo? Tranquilo aí, pessoal, com relação ao toque?